Livro Na Hora do Adeus, capítulo 35. Respeitemos a fé alheia. Víamos os dois planos. Em um, Hugo abraçado com Henrico, pedindo que o ajudasse, e no outro, o pai narrando à esposa o sonho quase igual ao dela. Tinha visto o filho e falado com ele. Deixamos aquela família com o coração repleto de alegria por existir os dois mundos tão meus. Mais uma vez nos dirigimos à estação do adeus. Quando lá chegamos, a capela estava repleta. Quem é o irmão? O conceituado espírita Luiz. Estranhei, pois era conversa para cá, conversa para lá. Espírita? E ninguém ora? Não são somente os de outras religiões que não sabem se portar em uma capela. Por isso, depende da educação religiosa de cada um. Já vimos pessoas de outras religiões concentradas e respeitosas diante de um corpo físico, assim como muitos espíritas. Henrico, não será nervoso esta falação? Não, é falta de conhecimento mesmo. Esperávamos que alguém orasse. As conversas eram muitas e o barulho terrível. Junto ao corpo físico, José Ricardo orava em silêncio. De vez em quando, olhava seus companheiros que não paravam de falar. A família nunca aceitou a doutrina espírita e ali, ao lado de José Ricardo, as velas permaneciam acesas. Com um olhar tristonho, ele a tudo assistia. Só faltava entrar um sacerdote, Henrico. Pamela sorriu, falando. Faltava? Olha quem vem chegando. Não era um padre, e sim um pastor. Aí é que o barulho se fez forte. Os colegas, os irmãos de fé de José Ricardo, não compreenderam aquela atitude da família, mas nada disseram. O pastor fez a sua pregação, por sinal muito bonita. Só que José Ricardo chorou muito por não compreender a atitude familiar. Quando a esposa se tornou crente, ele, prevendo o futuro, deixou escrito no seu sepultamento: desejava a presença dos espíritas, as preces e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o fanatismo da sua família não dava a ele uma fé raciocinada. Julgando que José Ricardo, como espírita, era presa dos demônios, os familiares desejaram que seu corpo físico fosse exorcizado. No momento em que o pastor se calou, o presidente do centro onde José frequentava começou a falar sobre a morte. O filho de José tentou fazê-lo calar-se, chegando a segurar seu braço, mas para surpresa nossa, José Ricardo acercou-se de João Milano, o presidente do centro, e este falava sem deixar que o interrompessem. No início, a viúva e os familiares estavam furiosos, contudo, foram se acalmando com a preleção de João Milano. Muitos que se encontravam lá fora conversando acorreram para melhor ouvi-lo. No final da preleção, disse João Milano: José Ricardo é um irmão de fé e o verdadeiro cristão respeita a escolha religiosa do seu próximo. Só os que temem é que levantam trincheiras para atacar a religião do seu semelhante. Quando Cristo veio ao plano físico, ele não condenou ninguém. Veio para explicar e nos ensinar a viver o decálogo. Qualquer religião que ataca o seu próximo não é seguidor de Jesus. Ele nos disse:
Bem-aventurados misericordiosos. E quem tem misericórdia, jogando pedra nos templos dos outros? Disse: Bem-aventurado os pobres de espíritos. Quem diz impropérios ao seu irmão que professa outra crença, possui um espírito orgulhoso e vaidoso. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Feliz do homem que busca esse caminho sem dificultar a caminhada daqueles que não pensam como ele. Estava inebriado com o dom da palavra de João Milano, mesmo vendo a manifestação dos espíritos bons sobre ele. Depois que terminou, João pediu desculpas à família e acrescentou: Não podíamos deixar de orar por um confadre que lutou, sofreu e, injustiçado, foi por acreditar na sobrevivência da alma. O filho de José Ricardo nem deixou o orador calar-se, foi logo fechando o caixão. Mamãe, por que você não fez calar esses fanáticos loucos? Não basta termos aguentado o papai esses anos todos se dedicando à casa dos demônios? Filho, não sei o que aconteceu, alguém me fez calar. E por mais que eu desejasse, não conseguia chegar até o louco do João Milano. Satanás tem força e hoje ele veio buscar a pobre alma do pai. Olhei para José Ricardo, que em silêncio acompanhava o enterro do corpo que ele usara durante 55 anos. Como é bonito o desencarne de um verdadeiro espírita, aquele irmão que teve de lutar para impor a sua fé dentro do seu próprio lar. Agora colhia o que plantara no plano físico junto ao seu pai. Um grande espírita do passado. Enfim, junto a vários espíritos que vieram recebê-lo. Diante do túmulo, José Ricardo orou a Deus: Senhor, obrigado pela indumentária que me serviu esses anos todos. Perdoe-me se dela não cuidei como era necessário, mas sou grato porque procurei respeitá-la como a grande companheira de evolução. Devolvo à terra o que à terra pertence e peço que me seja ofertado o direito de uma nova vida de trabalho e dedicação ao meu próximo. O barulho e as conversas continuaram. Enfim, ninguém respeitava a hora do adeus. José saiu antes do corpo descer a sepultura, sem ver a esposa gritar e chorar. Falei ao nosso grupo: que grito fora de hora. Acho que o momento já passou. Luiz Sérgio, deixe a irmã manifestar o seu sentimento. Pode até ser remorso, disse Henrico. É mesmo. Como existem pessoas que infernizam a vida do seu companheiro, que professa religião diferente. Sabe, Henrico, não só são os de outras religiões, também há espíritas que não respeitam a religião do seu próximo. É bem verdade que em menor número, mas existe. Um dia desses estava observando um irmão fanático. Para ele, tudo é obsessão. E depois, se vem alguém comendo carne, ele entra com a pregação. Às vezes, pessoas estranhas estão fumando e ele se mete, desejando doutriná-los. Tudo demonstra saber e não deixar a família respirar, a não ser espiritismo. Será que ele tem razão? Não, Luiz. A doutrina é um perfume e infeliz daquele que o joga fora. A doutrina é como a verdade, ninguém a impõe. Ela resplandece espontaneamente como o sol, principalmente com as crianças. Nós não podemos ser intransigentes, porque assim elas, quando crescerem, não irão gostar do espiritismo. A figura do pai ou da mãe repreensora estará sempre à frente de Jesus.
E foi ele quem disse: não embaraceis os pequeninos. Qualquer religião imposta pela força não é de Jesus. Ela jamais forçou alguém, ele jamais forçou alguém a segui-lo. Quem o seguiu, o fez por amor. Mas são os que não forçamos que se perderam nos vícios e na indiferença. Quem deseja que a sua família seja cristã tem de dar exemplos vivos de dignidade, de humildade e de fé, principalmente as crianças. Elas sabem quando os pais não são sinceros. Olhamos mais uma vez José Ricardo e ele, compenetrado da sua nova vida, retirava-se ao lado de seus amigos espirituais. Henrico, perguntei, por que o barulho na capela? Já é comum isso acontecer. Poucos se propõem a orar. Acham que quem desencarna está morto mesmo. Não sabem os encarnados a luta de alguns espíritos para deixar o corpo físico, e muitos são enterrados junto ao corpo de carne, por julgarem que estão vivos, que ainda precisam do corpo doente. Dali fomos ao auditório que ficava sobre as capelas, onde o irmão Lourenço pregava sobre o comportamento daqueles que ficaram e o que é bom para aquele que deixa o corpo físico. Primeiro, a família deve vestir bem aquele que mudou de plano, com camisa, calça, cueca, meia, enfim, não esquecer suas roupas íntimas. Por quê? Perguntei a Lourenço. Porque se existem alguns que não se importam, há aqueles que, ao notar que não estão completamente vestidos, ficam preocupados. Depois, se o irmão ou irmã sofreu uma doença que deformou, é recomendável não expô-lo à curiosidade dos presentes. O certo é manter o caixão fechado para que seja guardada a imagem que tinha dele quando estava bem. Evitar cobrir o caixão com flores. Existem irmãos que se revoltam muito, não gostam. O que fazer? Indagou alguém. Cobri-lo com um lençol até a cintura. Lembre-se, isto é, o irmão não gostar das flores sobre o seu corpo. Se o irmão for espírita, não colocar crucifixo nem acender velas. Evitar conversas inúteis e barulho. Sendo uma hora de dor, os presentes devem respeitar a família e aquele que partiu. O prudente é colocar músicas clássicas para abafar o barulho. Todos devem ler um trecho da Bíblia, se não forem espíritas, e os espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo. E fazerem comentários sobre o que foi lido, para preencher o tempo e evitar conversas. Cantar hinos religiosos e, nos intervalos, orar, orar, orar. Continuar orando até o sepultamento, orando e cantando, não deixando os presentes perturbarem a hora do silêncio. Evitar chorar abraçado com os familiares, principalmente quando eles estão sofrendo calados. Lembre-se de que, quando vamos despedir-nos de alguém, precisamos também consolar aqueles que ficaram. Evitar comentar que desencarnou aquele que partiu, pois fazem muito mal aos recém-desencarnados. Os comentários sobre o seu desencarne, como também perturbam a paz daqueles que ficaram. Por quê? Perguntei. Porque é muito marcante para o espírito. O momento da separação do corpo físico fica sempre gravado em seu mental. E para que vamos fazê-lo relembrar-se a cada minuto. Quem parte deseja paz, vai em busca da esperança e da felicidade. Se somos curiosos, façamos forças para nada perguntar em uma capela. Esperamos que todos os que ali trabalham busquem intuir os que aqui vêm. É muito triste a hora do adeus.
Aquele que parte e aquele que ficam não tem sossego, porque os ditos amigos não os deixam sofrer em paz. A dor só é amenizada se compreendida. E quem irá compreender se sua alma e o seu espírito estiverem desequilibrados? O certo é não perturbar-nos o que os que partem e os que ficam. Depois de nos ensinar várias coisas, ao se retirar, alguém lhe perguntou: é certo colocar no caixão alguns pertences do que parte? Claro que não. Para que ele não terá nenhum valor. Às vezes pode até perturbá-lo, levando-o até a ficar guardando seus pertences junto ao túmulo. Irmão, até quando o homem ignorar a morte? Ninguém a ignora, apenas a teme. Isso só irá acabar no dia em que todos compreenderem que a morte não existe. O que existe é uma metamorfose, e graças a ela, o homem não fica inerte no túmulo. Quem não acredita nessas verdades também não crê que o Cristo ressuscitou. O que é ressuscitar? É o espírito deixar o corpo físico sem olhar para trás, surgir no seu verdadeiro corpo e ganhar a liberdade. Porque, sendo a veste física muito frágil, o homem muitas vezes sofre quando encarnado. É uma dor de barriga, quando neném, a dentição. Assim como vemos desde o bebê, o homem sofre no corpo físico por este ser muito frágil. Ele é uma veste que envelhece e se rasga. Fez uma prece e se retirou. Olhei Henrico e comentei: que aula importante, não, irmão? Sim, Luiz, pena que poucos conheçam o valor do equilíbrio e o quanto é bom lutar por ele. Muitos irão perguntar: qual a finalidade deste livro na hora do adeus? É que nós, preocupados diante de tantos chamados para socorrer aqueles que voltam à vida espiritual, resolvemos escrevê-lo. Presenciamos a falta de respeito junto aos corpos inertes, onde a conversação muitas vezes abala a integridade do homem. Muitos contam coisas íntimas que o dito morto gostaria de esquecer. Outras vezes ouvimos tristes críticas à vida moral daquele que ali na capela está inerte, sem poder se defender. O absurdo dos bate-papos é um desrespeito. Observando tantas coisas anticristãs, é que decidimos escrever este livro aproveitando os momentos de folga da Universidade Maria de Nazaré. Ela não tem a pretensão, ele não tem a pretensão de salvar o mundo, né, de mudar o comportamento dos que ficam. Mas se uma só família passar a respeitar o seu ente querido que jaz na capela, ficaremos contentes. O livro será atingido o seu objetivo. Nisso, que assim pensávamos, Henrico nos chamou à realidade.